Dando sequência, falaremos ainda da ordem de vocação hereditária dos herdeiros colaterais. Os herdeiros colaterais, também chamados de herdeiros da linha transversal, da linha transversa, somente vão suceder se não houver descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge. E todas as vezes que nós dissermos cônjuge para o direito sucessório, de acordo com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, inclui-se aí o companheiro ou a companheira, lá da união estável, pois o Supremo, nas suas decisões, já repeti algumas vezes aqui, equiparou cônjuge e convivente de união estável para efeitos sucessórios. Outra coisa importante lembrar é que esta sucessão dos herdeiros colaterais, ela vem prevista nos artigos 1839 a 1843. E que na linha transversa não existe parente de primeiro grau. Os primeiros a suceder são os irmãos, mas eles são colaterais de segundo grau. Não existe herdeiro transversal de, digamos assim, primeiro grau. Dá até para rimar e não esquecer mais nunca, Até pensando em fazer uma música com isso aí. Mas muito bem, deixando essa questão de lado, passemos então à matéria de hoje. Na linha transversa, portanto, não havendo, repito, descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro ou companheira, a sucessão se dá também seguindo a mesma ordem, Se houver o parente mais próximo, fica excluído o parente mais remoto. Entretanto, algumas observações devem ser feitas, que veremos no curso desta aula de hoje. Então, os primeiros a serem chamados, na falta dos demais herdeiros, são os irmãos. Ok, pessoal? Bom, agora, todas as vezes que nos apresentarem uma questão, uma demanda envolvendo a sucessão de irmãos, nós temos que procurar primeiro saber se estes irmãos, eles são irmãos germanos ou se eles são irmãos unilaterais. Vamos lembrar disso aqui? Faz uma pausa aí, vamos visitar o direito de família e vamos lembrar o seguinte. Os irmãos germanos, também chamados irmãos bilaterais, são os irmãos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Os irmãos unilaterais são os irmãos que são filhos somente do pai ou somente da mãe do pretenso herdeiro. Por exemplo, imagine que X faleceu sem deixar descendentes, sem deixar ascendentes, nem cônjuges, E X deixou irmãos. Então, os irmãos de X, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe de X, são chamados de irmãos germanos ou bilaterais de X. Mas imagine então que X tenha um irmão, possua um irmão que seja filho só do pai ou só da mãe dele. Este irmão será, portanto, irmão unilateral, não germano, se você assim quiser, portanto, falar. Ok, pessoal? Então, chegando no nosso escritório, uma demanda para a gente onde haja irmãos, nós temos que procurar saber se são germanos, se são não germanos. Por quê? Segundo o Código Civil, que isso é pacífico, os irmãos germanos sucedem
o dobro do que sucederem os irmãos não germanos, os irmãos unilaterais. E aí, eu chamo a sua atenção, peço que você acompanhe o raciocínio comigo, porque tenham muito cuidado com questões de concursos públicos, sei lá, o exame de ordem, fique bem atento a um detalhe. Isto aqui não descaracteriza lá o princípio da igualdade entre os filhos consagrado na Constituição, porque a sucessão aqui não é de um ascendente, percebe? Não foi um ascendente. Os filhos, se estiver sucedendo do pai ou da mãe, não existe discriminação, mas a sucessão aqui é de um colateral. Então fique atento a esse detalhe. Então, se X tem irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, os irmãos unilaterais receberão a metade do que receberem os irmãos bilaterais. Por exemplo, se na hora da divisão da herança couber a cada irmão germano ou bilateral 100 mil reais, tocará aos irmãos não germanos unilaterais 50 mil reais, certo? Então, não existe nenhuma dificuldade nisso aí. Então, os irmãos germanos vão receber o dobro do que receberem os irmãos não germanos. Ou se você inverter o sinal, os irmãos não germanos ou unilaterais vão receber a metade do que receberem os irmãos bilaterais, os irmãos germanos. Ok? Essa é uma questão elementar que nós temos que prestar, que ficar atento a esse detalhe, portanto. Não sendo esta a hipótese, se todos os irmãos forem germanos, se todos os irmãos forem não germanos, aí vai prevalecer a isonomia. Nós vamos dividir a herança por tantos quantos sejam os irmãos. Imagine você que são 3 irmãos germanos e a herança vale 600 mil reais. Eu vou dividir a herança 200 mil reais para cada um. Se forem irmãos não germanos, unilaterais, da mesma forma, não haverá nenhuma discriminação, óbvio. Essa regra e esse questionamento só valerá quando for uma situação híbrida, em que haja irmãos não germanos e irmãos germanos, ok? Tranquilo? Prosseguindo então com a nossa aula, trataremos do próximo passo, o próximo sucessor. Então, se não houver irmãos, se o de cujos não deixou irmãos, aí eu tenho uma outra observação a fazer. Neste caso, possa ser que coexistam, que estejam vivos sobrinhos e tios do autor da herança. Ok, pessoal? Aí eu tenho que ficar atento agora. Porque, segundo o Código Civil, os sobrinhos excluem os tios do autor da herança, certo? Então, imagine você que X faleceu, X deixou 2 sobrinhos, Y e R, e deixou 2 tios, H e J. Neste caso, os tios ficam excluídos e a herança será dividida apenas para os sobrinhos Y e R de X. Então, tenham bastante cuidado, porque os sobrinhos e os tios eles estão empatados em grau, lá com aquela regrinha do direito de família, lembra? Tios e sobrinhos são parentes colaterais do 3º grau. Não obstante isso, repito, para que fique firmada na nossa memória de longo prazo, a gente lembre sempre disso, os sobrinhos preferem os tios, excluindo-os da sucessão. E vamos lembrar também que na sucessão entre colaterais, o grau mais próximo exclui o mais remoto, com exceção dessa questão que eu estou a citar. Sobrinhos e tios, os sobrinhos excluem os tios. Ok, pessoal? E existe também, nós já estudamos isso, não vou repetir, existe a possibilidade de direito de representação na linha transversa quando filhos de um irmão pré-morto
concorrer com outros irmãos do decúgios. Isso nós já estudamos, né? Ainda em sala de aula, não por meio de videoaula, isso foi aula presencial. Peço-lhes que deem uma revisitada então nesse tema, para que fique muito bem delineado, muito bem claro, portanto, nas nossas memórias essas informações. Se não houver sobrinhos, aí os tios então são chamados a suceder. E se não houver sobrinhos nem tios, são chamados os outros herdeiros. Mas antes de passarmos à frente, é de suma importância que observemos um outro detalhe. Ainda com relação aos sobrinhos, tá certo? Eu tenho que observar as mesmas regras que citei concernente aos irmãos. Lembra? Irmão germano recebe o dobro do que vai receber o irmão não germano. Esta mesma regra vale para os sobrinhos. Fiquem atentos. Os sobrinhos, filhos de irmão não germano, concorrendo com outros sobrinhos de irmãos germanos, os sobrinhos não germanos receberão a metade, ok? Então, os sobrinhos, filhos de irmãos germanos, terão o dobro da cota que será deferida aos sobrinhos não germanos. Ok, pessoal? E se não houver tio e sobrinhos, aí agora sim eu vou chamar os herdeiros que figurarão em último lugar. Em último lugar, então, pessoal da linha transversa, sucederão os primos, os sobrinhos netos e os tios avós. E aí é importante observar, eles estão em 4º grau. Se não houver e não se faz, é isso que eu queria dizer, e não se faz mais nenhuma discriminação. Aí eu vou equipará-los, eu vou simplesmente somar quantos primos são, quantos tios avós são, quantos sobrinhos netos são, somo todos eles e vou dividir a herança por tantos quantos sejam estes sucessores, ok? Não existe nenhuma preferência a mais, os sobrinhos netos não excluem os tios avós, os primos não excluem nem os tios avós e nem os sobrinhos netos, existe um empate, ou seja, todos serão beneficiados com igual quantidade da herança, ok? E se não houver parente colateral, sucede lá pelo artigo 1844 do Código Civil, o poder público, a União, o Distrito Federal ou a União. É a chamada sucessão pelo Estado, que eu não gosto muito de usar essa expressão, porque o Estado membro ele não sucede mais. Quem sucede modernamente e mais atualizado, né? É a União, o Distrito Federal ou o município, de acordo com a localização dos bens, que esse tópico está inserido lá na herança jacente e vacante que nós estudamos em sala de aula. Até breve.